Olá, eu sou Márcia do Diário de Reformas. Seja bem-vinda ao meu canal. Tudo bem com você? Gente, eu vou pedir desculpas pela minha voz, pois eu estou com a voz horrível e é porque eu estou saindo de uma crise de 4 dias de dor de enxaqueca. Então, assim, além da voz horrível, eu ainda estou um pouquinho grogue, mas eu tive esse tempo todo em casa, então aproveitar, mesmo estando assim, para gravar esse vídeo que eu já estou editando tem umas 2 semanas. E nesse vídeo eu vou te mostrar toda a evolução do meu apartamento e a minha evolução também. Pois eu digo que de lá para cá, de 2021 até os dias de hoje, estamos em final de julho de 2025, eu consegui aprender muitas coisas e melhorar em muitas coisas. O que dependia da minha força de vontade, eu consegui fazer muita coisa. Mas o que eu tinha que esperar, pois, é dinheiro e outras coisas assim, aí eu fui esperando. E aí ainda parte da paciência, mas ok, eu consegui fazer muita coisa. E a primeira mudança foi que eu tirei aquela parede que estava só no reboco e consegui passar essa massa vermelha, né? Que agora você vê que eu estou cobrindo com a massa branca. Mas de início eu só tinha aquela massa que eu acabei pegando da sobra de uma obra de um sobrinho meu. Tanto a massa quanto a tinta, eu só tinha isso. E na época eu nem sabia que se podia misturar, tudo isso que eu já aprendi hoje, porque senão eu já tinha feito definitivo. Como eu não sabia fazer no início, essa parede vermelha aí eu fiz toda na textura, porque eu achei que me daria menos trabalho e coisa e tal, coisa de quem realmente não sabe fazer. Mas eu fui lá. Aí, nessa parte, eu já consegui, foi em final de 2024, novembro de 2024, sendo que eu comecei em setembro de 2021. Eu consegui já fazer a massa, eu gastei na casa inteira 10 pacotes de massa corrida. Por quê? Porque eu cobri toda essa textura aí. Logo lá na frente você vai ver que eu cobri também a sala, que era toda de cerâmica. E a casa ficou com um jeitinho muito mais aconchegante depois de cobrir tudo isso. Aí, nessa portinha logo do lado esquerdo, essa aí vai ser a nova área de serviço, que também já está pronta praticamente, mas eu preciso colocar piso, passar uma massa ou revestimento nas paredes. Acho que eu só vou colocar revestimento na área molhada, ainda não sei o que eu vou fazer. Mas enfim, a área de serviço vai para aí, mas eu tenho que tirar as aduelas para poder entrar a máquina, então eu quero deixar para fazer isso tudo de uma vez só. E essa área, como eu falei, vai ser uma cozinha, mas eu também tenho que ter a tal da paciência, porque eu vou fazer uma bancada toda em madeira, mas eu vou colocar um fogão de bancada que ainda preciso comprar, vou colocar uma pia que ainda preciso comprar, que era uma pia de inox, uma pia bonita. Então, como não vou gastar com mão de obra, eu vou investir num material que deixa tudo do meu agrado. E aí eu finalizo a futura área gourmet, e daqui a mais um tempo, eu creio que antes do fim do ano, eu consiga deixar do jeito que eu quero. Então, por enquanto, na área gourmet é isso, e vou atualizando tudo que eu fizer aqui, mas ficou muito melhor, né? Vocês concordam comigo? E aí, o próximo passo, depois de finalizar isso aí e aguardar os próximos capítulos, você vai entrar na minha sala. A minha sala, como você vê, a porta de entrada era assim. Estava num reboco, não tinha duela e tinha uma porta de vidro. Na verdade, isso era uma cozinha. Tinha uma estante, um armário de gesso aí, e eu desmanchei porque eu achei que ocupava muito espaço. Então, desmanchei o armário e a cozinha, né, como era cozinha, tinha revestimento nela quase toda, um revestimento de cerâmica. E, assim, entrar pela cozinha, dar de cara com a pia para depois ir para a sala, nunca me agradou. Como eu resolvi transformar no meu apartamento, eu não sei se eu já falei lá na frente, mas esse era uma casa dos meus pais, um terreno grande, acho que 50 metros de fundo por uns 8 ou 10 de frente. E aí, eu e minha irmã transformamos ele em 2 apartamentos.
E graças a Deus, graças a meus pais, nós tivemos onde morar e nós temos onde morar, né? Corrigindo. E ficaram 2 bons apartamentos que cada uma vai dando o seu jeitinho. E aí vamos para o trabalho, né? Aí, depois de muita pesquisa, eu consegui cobrir o revestimento, né, de azulejo. O que eu fiz? Pesquisei bastante e peguei a receita lá que mais se adequa à minha realidade. Eu comprei um fundo fosfatizante automotivo, não foi muito caro e como não era um ambiente muito grande, então eu não gastei muito. E depois de passar o fundo preparador, né, o fosfatizante, para dar aderência à massa, eu vim cobrindo todo o rejunte, que é para não ficar nenhum desnivelamento. Depois que eu cobri o rejunte, aí sim eu vim propriamente com a massa e comecei a aplicar. Eu sei que talvez não esteja na ordem, mas esse vídeo deu muito trabalho para editar, porque eu peguei vídeos lá de 2021 até os dias de hoje e realmente, como eu estou editando pelo celular, é mais complicado. Eu pretendo um pouco mais para frente começar a editar no computador, porque vai ser mais fácil e aí eu consigo editar uns vídeos um pouco melhores. Mas por enquanto eu ainda não posso fazer isso porque o meu computador está sem memória, então eu vou ter que comprar um SSD para aumentar a memória dele, aí sim eu vou conseguir trabalhar direito. Mas enfim, fora as desculpas e explicações, estou eu aqui, vou te mostrar o antes e o depois dessa sala, que hoje me agrada muito. Mas antes de chegar no hoje, então eu tive que passar por todo esse processo. Troquei a porta. Primeiro eu já tinha trocado a porta de vidro pela porta semioca, mas a casa ficou muito escura. Aí eu troquei a semioca por esta porta, que era uma porta antiga. Se você ver aberto aí, essa escada subindo, eu tirei a porta daí e coloquei pra cá, como ficou mais fácil. E aí, revesti, né? Arrumei aí um pouco, botei esse plástico aí na porta, que eu achei que era um plástico que tivesse um adesivo, mas não era adesivo, é aquele plástico lá de contato e não ficou. Hoje eu coloquei a cortina, então ficou bem melhor. Mas então, passei por isso aí tudo, fiz e faço tudo com o maior prazer, porque eu gosto de ver a transformação. Um pouquinho mais aí pra frente você vai ver como ficou a sala depois de ter colocado o revestimento. Aí você vai ver aquele lado aí. Aí eu tentei fazer um andaime, mas eu vi que não ia dar certo. Porque uma pessoa na minha idade, se cair e quebrar o fêmur, já era, né? Vai passar 3 meses no hospital. Então, eu vi que não ia dar certo fazer um andame, então fui eu. Mas o andame ajuda muito, porque não precisa subir e descer a escada toda hora. Eu fui pegando isso um pouquinho mais lá pra frente, então eu fui improvisando muitas coisas, eu fui aprendendo a fazer. E aí, pronto, fiz o revestimento. Ainda tenho que ver o que eu posso fazer para camuflar esses degraus aí, né? Aí vai te mostrar durante o processo, você vai ver esse papel de parede, que eu tô tentando falar sobre esse papel de parede, mas não tô conseguindo. Mas então, esse papel de parede aí era onde era a pia, e eu coloquei inicialmente aí, porque tem um lado que não tem, o lado que tinha pia não tem revestimento, então tá ainda pior do que com revestimento. Aí eu coloquei o papel de parede, mas eu não podia botar o papel de parede na casa toda. Primeiro, que ia ficar parecendo uma casa envelopada. E segundo, que ia sair até mais caro de que comprar o material, sendo que não seria algo definitivo, né? Colocar a massa aí na parede é definitivo. Eu já comprovei que a parede está perfeita hoje e eu só vou pintar, porque por enquanto ainda está na massa. E aí, depois que eu passei toda a massa, lixei. Hoje ela tá bem bonitinha. Passei uma demãozinha de tinta que tinha sobrado, mas não prestou a tinta. A tinta inicialmente era cinza, quando eu passei ficou branca. Aí eu já não entendi mais nada, mas eu deixei porque pelo menos não soltava o pó. Mas, gente, é assim, o que eu pretendo com esse vídeo, mostrar que com persistência, primeiro, para mim, com Deus em primeiro lugar. Então, Deus acima de tudo e a boa vontade, a persistência, a força de vontade e a paciência também, porque assim, como eu não tenho uma renda fixa, eu vou fazendo o que dá. Então, eu pego um trabalho aqui com reforma, faço,
aí ganho meu dinheiro, volto, emprego na minha casa. Então, eu tenho feito isso muito, mas fora isso, tem muitas coisas que a gente precisa, além de fazer a reforma da casa. Eu preciso comer, preciso pagar a conta. Então, por isso que, assim, a obra está demorando, mas uma coisa boa é que eu não pago mão de obra. Falando em pagar mão de obra, eu vou te contar uma historinha aqui rapidinho. Se eu tivesse essas habilidades quando eu mudei para esse apartamento, eu não tinha gastado com mão de obra. Ao todo, aí, eu gastei uns R$2.000 com mão de obra, ou até mais, mesmo sem ter. Se eu tivesse empregado em material, eu tinha adiantado bastante. Mas eu contratei uma pessoa, essa pessoa sabe trabalhar, trabalha super bem, mas é uma pessoa muito enrolada. Então, quando eu a contratei, né, um rapaz, ele trouxe, a gente fechou todo o negócio, mas aí ele trouxe outras pessoas para trabalhar. Um rapaz trabalhava até super bem e o outro não. Então, ele falou assim, eu vou trazer a equipe e deixar. Só que ele estava em outro trabalho, eu não sabia que ele pegava outros trabalhos. Então, assim, me enrolou muito. A casa ficou uma bagunça. Eu odeio ficar com gente, porque, assim, é grande, mas não tão grande para eu ter privacidade. Então, eu ficava o dia todo presa no quarto, enquanto esse pessoal trabalhava. Mas, enfim, graças a Deus, né, Deus me deu essas habilidades que eu fui descobrindo e hoje eu não preciso contratar para fazer serviços simples, apenas para fazer o que eu não consigo realmente fazer, porque tem coisas que exigem força, né? E eu não tenho a força de um homem. E existe também a expertise de um profissional. Mas fora isso, gente, olha se não ficou muito melhor. E minha gente, agora vamos para o closet e para o quarto. Aí foi a primeira vez que eu consegui fazer uma instalação de uma luminária. E eu fiquei muito feliz, porque depois que eu acendi, que eu vi que não explodiu e nem pegou fogo, eu falei, pronto, agora ninguém me segura. E aí instalei essa luminária do closet, instalei a luminária do meu quarto, instalei a luminária da cozinha e graças a Deus não parei mais. E você vai ver como uma coisa ruim leva a uma coisa boa. E eu sempre tento enxergar o melhor lado das coisas, das situações. Isso aí, eu chamei um rapaz, um profissional, para fazer essa instalação. Eram 3 luminárias e ele iria me cobrar, acho que uns R$200 para instalar as 3. E aí, ele demorou muito para me atender e passou uma semana, passou 2 e ele não veio, né? Aí eu perguntei ao meu sobrinho, perguntei ao meu irmão, e eles falaram que era só desligar o interruptor. E ele sabe que ousadia eu tenho. Dinheiro não tenho não, mas ousadia. Aí eu falei, bom, vou fazer isso. E fiz. E não é que deu certo. E aí, daí pra cá, você já deve ter visto nos outros vídeos que eu tenho feito. Peço orientação, claro, quando eu não sei. Mas, assim, isso aí não me para mais. Então, de uma coisa ruim, a gente, olhando o lado bom, vai aprender alguma coisa, vai tirar alguma coisa. E eu aprendi a instalar uma luminária. E aí, instalei essa daí do quarto. O problema é que elas são um pouco pesadas, mas mesmo assim eu consegui. E pronto, daí deu tudo certo. Essas luminárias eram do meu antigo salão. São luminárias boas, então não me desfiz dela. O que eu podia aproveitar do salão, onde é a cozinha atualmente, mas que será uma sala de jantar. Mas assim, eu troquei, mais azulejo para o ateliê e vou fazer outro tipo de luminárias aqui. Essa cozinha eu já coloquei na cabeça que deve ser uns 6 sacos mas de massa. Eu troquei, né? Tirei a pia de lá da frente, mas foi aí onde o profissional entrou, colocou essa porta, foi quando eu chamei o rapaz para fazer, para colocar a duela, não sabia, uma porta, fez uma instalação nova, mas ok, gastei pra caramba, mas hoje eu não gasto mais com essa mão de obra que eu aprendi a fazer. Mas assim, tudo vale a pena quando a gente está disposto. Esse armário que tá no chão aí foi o armário que eu fiz para colocar e acomodando as coisas. Tô usando por uns 2 anos. Eu não, e também não é ruim, né? E esse armário branco que tá aí no chão, eu era já onde dividia as duas casas, que é o armário aí que fizemos uma parede, depois eu que vai lá para ser para área de serviço. E é isso, então, gente. Assim, com persistência, primeiro Deus, as coisas que eu fiz persistência, foram de emergência. Tudo tem seu tempo. Então, mas onde eu quero eu chegar não tenho dinheiro, então eu tenho que esperar todo mês o dinheiro entrar para poder ficar e, assim, fazendo aos poucos. Então eu aprendi também sobre paciência, sobre persistência, sobre ter uma força que eu nem sabia que tenho. Muitas outras coisas.
coisas. graças a Porque, Deus, assim, as mulher habilidades usa que Deus muitas me deu. coisas, Então, compra assim, o muita coisa. dinheiro Então, que eu eu fui tinha, abrindo fui mão investindo em do que eu máquinas, achava que fui comprando podia aos abrir poucos. Não são as e máquinas de última fui geração, comprando minhas mas máquinas me para que eu ajudam possa muito, montar porque a a minha partir casa daí eu futuramente consegui para ficar fazer do os jeito meus que eu móveis quero. e Então, toda a cozinha evolução tá é essa. um Então, pouco espero que melhor do vocês está gostem aí, né? e Que que foi quando eu curta, fiz comente, imediatamente. compartilhe, me siga para eu continuar crescendo aqui Eu vou e dar ir um jeitinho. postando E aí agora ficou a plantinha mais também, tô quase conteúdo. matando esse E aí percurso fica no no Bico da final Paz, essa que eu plantinha que consegui estava fazer ela quase morta, sobreviver. mas Nem que imaginei conseguiu que o sobreviver. celular estava E ligado, tudo com cuidado, que a paciência, câmera estava virada. E vai depois eu achei tão bonito, né, o crescendo processo e de que vai você estava murcho. sobrevivendo. E dá Basta até a para gente fazer uma cuidar. analogia, né?